Olá, eu sou Laísa Vena, professora da classe Esther, aqui da nossa Escola Bíblica Dominical, da Igreja Batista Bíblica em Valparaíso. E nós estamos mais uma vez aqui para aprender da Palavra de Deus. Vamos à nossa 7ª lição, baseada no livro Mulheres Sábias, de Lydia Brombeck. E eu espero que cada uma de vocês que vai assistir essa aula possa ser abençoada pela palavra de Deus, assim como eu fui quando estive estudando, sobre este tema que vamos trabalhar hoje. E o tema é: a mulher sábia sabe pensar, sentir e desejar. Vamos orar para que o Espírito Santo de Deus fale com o nosso coração. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós agradecemos muito, Senhor, por termos a oportunidade de aprender da Tua Palavra, Senhor, em liberdade, de poder comunicar Cristo, Senhor, às pessoas, ó Pai. E nós Te louvamos, Senhor, pelas pessoas que o Senhor tem também abençoado, que têm se tornado escritores cristãos e que nos ajudam, Senhor, a compreender preciosidades da Tua Palavra, Senhor. Mas queremos, Senhor, exaltar a Tua Palavra, Senhor, a Bíblia, Pai. Muito obrigada por ela ter chegado até nós, Senhor, por cada versículo, cada história, cada ensinamento que nós podemos encontrar nela, Pai. Muito obrigado, Senhor. E faz, Senhor, com que este período da nossa aula hoje, Senhor, seja abençoado na vida de cada um. Tu sabes as necessidades, Senhor, de cada pessoa que irá assistir essa aula, Senhor, e nós queremos que o Senhor esteja falando, Senhor, ao coração de cada um de nós. Abençoa, Senhor, todas as nossas irmãs que estão enfermas, que estão tendo dificuldade de comparecer à Tua casa, Senhor, que elas possam ser alimentadas pelo Teu Espírito, Senhor, e que em breve, Senhor, nós possamos estar reunidas na Tua casa, Senhor Deus. É isso que eu Te peço, em nome de Jesus. Amém. Bem, a semana passada nós estivemos falando sobre o tema do autocontrole, ou como podemos chamar também, baseados em Gálatas, dos frutos do Espírito, de domínio próprio. E nós vimos que a mulher sábia é alguém que compreende que não é ela que se controla, mas ela é dependente realmente de Cristo nessa transformação da sua vida. Ela reconhece as áreas da sua vida em que tem maior dificuldade, ela entrega ao Senhor e Ele trabalha na sua vida, no seu coração, para que você possa realmente ser autocontrolada, ter domínio próprio diante das situações. E hoje nós vamos ver a questão do pensar, do sentir e do desejar. A verdade é que Deus, Ele nos criou a sua imagem. E Ele nos criou com pensamentos e sentimentos. Nós não somos só pensamento racional, E nem somos só emoção. Mas, na verdade, nós temos essas duas coisas em nós, que nos fazem a semelhança de Deus. Então, o que nós pensamos, o que nós sentimos, o que nós desejamos, eles influem diretamente no percurso da nossa vida. São os nossos pensamentos, as coisas que nós elaboramos, os projetos, e os nossos sentimentos, os nossos desejos, que vão nos guiando ao longo da vida. E esses pensamentos e sentimentos também são parte vital da nossa fé. Se nós temos uma fé racional, só baseada nos pensamentos, nos conhecimentos, nós perdemos a alegria de Deus. Mas, ao mesmo tempo, se nós temos uma fé baseada só no que nós sentimos, nas nossas emoções em relação a Deus, nós também deixamos de conhecer, realmente o caráter de Deus, porque os nossos pensamentos não estão aplicados a conhecer a palavra de Deus, a ponto de conhecer o caráter de Deus. Então, pensamentos e sentimentos que envolvem a fé têm que estar realmente alicerçados na palavra de Deus. Por isso que são os pensamentos que devem dominar os nossos sentimentos e não o contrário em relação à nossa fé.
Nós sabemos que a mulher em geral, ela tem uma tendência a ser mais emocional. Os sentimentos são mais aflorados, nós, na verdade, exprimimos mais, né? Botamos os sentimentos mais para fora, muitas vezes. E, portanto, a mulher sábia, né? A nossa autora aqui vai dizer que é aquela que cultiva seus pensamentos para que seus sentimentos sejam controlados e para que seus desejos sejam formados em torno de princípios bíblicos. Os pensamentos expressam o nosso conhecimento desses princípios bíblicos e eles é que dirigem, né, os nossos sentimentos a ponto de eles serem controlados e também ele é quem inspira os nossos desejos. Então, como nossa aula de hoje é a mulher sábia sabe pensar, sentir e desejar, nós vamos começar falando sobre o pensar, o pensamento. E o livro de Provérbios, que é o nosso grande guia do viver aí da sabedoria, né? Ele vai dizer que o pensar está muito atrelado à questão do viver bem. Esse pensamento cauteloso, né? Ele faz a gente viver bem. Nós podemos ver isso em Provérbios, capítulo 21, versículo 29, que diz: o homem perverso mostra dureza no rosto, mas o reto considera o seu caminho. Considerar o caminho, né? Ele para e pensa sobre o caminho. E também mostra em Provérbios, capítulo 14, versículo 15, que a insensatez, ela é tão prejudicial para a nossa vida, ela é vencida quando nós pensamos, ela é vencida com a nossa mente. Diz assim: o simples dá crédito a toda palavra, mas o prudente atenta para os seus passos. Então, quando nós paramos e pensamos sobre os nossos passos, né, nós estamos livres da insensatez. Mas o próprio livro de Provérbios vai nos falar também de um perigo, de um risco muito grande em relação aos nossos pensamentos. Provérbios, capítulo 28, versículo 26, vai nos dizer que o que confia no seu próprio coração é insensato, mas o que anda em sabedoria será salvo. O problema, então, não é nós pensarmos sobre os nossos passos, né? Nós planejarmos, nós construirmos aí um passo a passo daquilo que a gente gostaria de estar realizando. Esse não é o nosso problema. O problema é quando nós confiamos no nosso planejamento. Quando nós confiamos que, porque eu pensei tudo direitinho, então não corro risco nenhum, né? Eu já planejei tudo, eu planejei como que vai ser meu casamento, eu planejei quantos filhos eu vou ter, onde meus filhos vão estudar, eu já planejei a vida do meu filho, né? Porque eu tô colocando meu filho nessa escola, vai dar tudo certo. Então, quando nós baseamos realmente o nosso sucesso, aquilo que vai acontecer de bom na nossa vida, nós entendemos que é por conta do nosso planejamento, aí sim é o nosso grande risco de cair, porque nós não estamos realmente confiando no senhorio de Cristo, que dirige todas as coisas, né? Nós não podemos confiar na nossa própria inteligência. E de fato, nós temos esses dois caminhos, né? Que é confiar na nossa própria inteligência ou caminhar em sabedoria. E caminhar em sabedoria é realmente submeter todos os nossos planos, todos os nossos projetos, todos os nossos pensamentos, todas as nossas ações ao senhorio de Cristo. Nós, quando realmente pensamos, né, com a nossa inteligência e tal, nós somos levados a uma autoconfiança. E isso é uma tendência que a gente tem, né? Essa autoconfiança, a gente acreditar que a nossa reflexão cuidadosa é que vai nos levar ao sucesso. E essa autoconfiança, muitas vezes, ela vai poder nos fazer confiar menos em Deus. Quanto mais nós confiamos em nós mesmos, menos nós dependemos de Deus, né? Essa que é a grande questão. E é por isso que os nossos pensamentos devem estar totalmente submetidos a Deus.
Nós não correremos esse risco se nós tivermos a consciência de que a nossa mente foi feita para submeter-se a Deus e não buscar a nossa felicidade pessoal. Deus fez a nossa mente, fez os nossos pensamentos para nos submeter a Ele, né? Essa que é a grande questão. Por isso que Paulo, em Romanos capítulo 12, versículo 1 e 2, vai dizer: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que vocês experimentem qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Essa é a verdade, né? Nós temos que ter a nossa mente ali transformada realmente para que a gente possa experimentar a vontade de Deus. A mulher sábia, ela se empenha exclusivamente, ela tem como objetivo principal da sua vida alegrar e glorificar a Deus. É isso que guia a sua vida, é isso que guia os seus pensamentos. Do contrário, a mulher insensata é inconstante, está contente em viver assim. Ela não tem os seus pensamentos realmente submetidos a Deus. E Tiago vai falar sobre isso, né? Em Tiago capítulo 4, versículo 8, ele vai dizer: chegai-vos a Deus e ele se chegará a vós outros. Purificai as mãos, pecadores, e vós que sois de ânimo dobre, limpai o coração. Ânimo dobre, pensar duas coisas, se basear em duas coisas, né? Então, pensamentos e sentimentos. A mulher insensata, ela tem esse ânimo dobre, ela pensa de maneira, cada hora de um jeito, né? Então, uma mulher de ânimo dobre vive constantemente dividida em seus pensamentos, em seus afetos, em seus desejos, entre fidelidades concorrentes. O que é fidelidade concorrente? Às vezes eu quero ser fiel a Deus, quero fazer o que agrada a Deus, e por outro lado eu também quero ser fiel aos meus desejos, aquilo que eu acredito que vai me trazer felicidade. Então esta mulher de ânimo dobre, Tiago vai dizer, né? Limpem os seus corações, cheguem-se a Deus, para que você não tenha essa divisão na sua vida. A mulher sábia, ela, como está escrito aqui em Tiago, ela procura ativamente limpar as mãos, ou seja, né, ela limpa os seus atos e também ela purifica o seu coração, ou seja, aquilo que ela sente, quer e deseja. Então, essa é a mulher sábia. E existem muitas coisas que corrompem a pureza do nosso coração. E nós podemos pensar, né? Então, em que eu devo pensar? O que eu realmente gasto o meu tempo livre, né? Quando eu tô lá livre, o que eu assisto, o que eu ouço, o que eu leio? E talvez você pense assim: ah, Laís, eu tô livre disso, porque eu só escuto música gospel, eu só leio livros cristãos e eu só assisto filmes também cristãos, né? E isso a gente deve tomar cuidado, porque não é porque tem o rótulo de gospel que é puro, que é correto, né? Infelizmente hoje a gente tem uma indústria gospel muito grande e que muitas vezes ela não é bíblica. Então nós estamos ali ouvindo uma música que a gente acha que é perfeita porque ela está dentro do ramo gospel, mas na verdade ela pode estar muito longe daquilo que agrada e alegra o coração de Deus. Quando na verdade você pode até ter uma música que não é gospel e que vai agradar muito mais. Então como que nós podemos saber isso? É fantástico que a palavra de Deus, ela tem literalmente todas as respostas para nós. E nós temos um versículo que pode nos dizer claramente e pode nos ajudar a discernir quais são os pensamentos que nós devemos ter e do que nós devemos nos aproximar, né? Que vão encher a nossa mente.
Está aqui em Filipenses capítulo 4, versículo 8. Tudo o que é verdadeiro, tudo o que é respeitável, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se há alguma virtude nisso e se há algum louvor, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. Olha só, não pode ser mais claro, né? Então é quase que um tiquezinho, uma lista para a gente ir ticando, né? Ah, eu quero assistir esse filme. Tá, esse filme traz verdade, né? Ou ele é baseado numa mentira satânica, né? Numa coisa que não é a verdade de Deus. Ele é puro, né? É um filme de... Vamos imaginar lá um desenho, né? Ah, ele é puro, ele não traz maldade. Ou será que existe uma maldade por trás dele, né? Ele é verdadeiro, ele é puro, ele é honesto, ele é de boa fama. Uma música clássica, será que ela é pura, honesta, verdadeira? Ela vai me levar a esses sentimentos, né? Ela vai me levar a sentimentos de pureza, de bondade, enfim. Então, esse é o parâmetro, não necessariamente um rótulo. Ah, isso é gospel, né? Porque às vezes pode não estar dentro desses critérios. Esse é o nosso sistema de classificação. Mas o que requer isso? Por isso que às vezes a gente consome coisas mais rápidas, né? Que já tem um carimbo. Isso implica em reflexão, em pensamento. É necessário que a gente empenhe nosso pensamento. Então, eu tô ali lendo, puxa, isso aqui tá dentro da palavra de Deus, né? Isso implica realmente que eu pare e pense. Então, a mulher sábia, ela exercita o discernimento ao decidir o que ocupará os seus pensamentos. E este aspecto da sabedoria não é tão complicado, como está escrito em 2 Timóteo 1,7, porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Deus nos dá esse poder através do Espírito Santo de discernir. Por isso que nós devemos, quanto mais a gente tem um relacionamento de proximidade com Deus e o Espírito Santo de Deus está em nós, né? Nós estamos nos dedicando à leitura da palavra de Deus, à oração, a adorar a Deus por tudo que Ele é. Nós vamos ficar sensíveis. Quando a gente começar a assistir uma coisa, ou quando a gente começar a ler algo que não seja puro, que não seja de boa fama, que não seja verdadeiro, o Espírito Santo vai nos dizer. A gente pode ignorar e continuar e ter as consequências disso, né? Ser levada depois a pecar, a pensar em coisas que eu não deveria fazer. Mas que eu sou avisada pelo Espírito, eu sou, né? Para que eu me mantenha nos caminhos do Senhor. A mulher que pratica o pensamento sábio, ela desfruta de bênçãos especiais. Nós vemos lá em Isaías, capítulo 26, versículo 3. Tu, Senhor, conservarás em perfeita paz aquele cujo propósito é firme, porque ele confia em ti. Então, a primeira bênção especial que a mulher sábia, que mantém o seu pensamento centrado em Deus tem, é que ela goza de uma paz serena. A outra coisa que é uma bênção especial é que a mulher sábia, ela tem a promessa de um verdadeiro viver. Romanos capítulo 8, versículo 6 diz: porque o pendor da carne dá para a morte, mas o do espírito para a vida e paz. E a outra bênção está em Romanos capítulo 12, verso 2, que a gente acabou de ver, né? A mulher sábia, ela descobre que a vontade de Deus para ela é maravilhosa. Tá aqui, transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que vocês experimentem qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, os pensamentos centrados em Deus, né, vão promover essas bênçãos especiais na vida da mulher sábia. Agora nós vamos falar sobre os nossos sentimentos. Nós
sabemos que podemos em uma semana viver uma montanha-russa de sentimentos, né? Dos mais variados. Nós podemos viver a ira, o amor, a frustração, a alegria, a mágoa, chateação, irritação, medo, ansiedade, paz, satisfação, exultação, desânimo, felicidade, realização, antecipação. Estou falando aí vários para você poder se identificar, né? E creio que você, como eu, pode olhar para essa lista e ver vários sentimentos que você teve durante essa semana, né? Nós, mulheres, temos muitas emoções, mas nós podemos ser equilibradas em relação às nossas emoções. E esse equilíbrio, ele tem muito mais a ver com a maturidade até, do que em você ter nascido uma pessoa equilibrada, né? Ai, não, eu sou assim mesmo, eu sou explosiva, ou eu sou muito emocional. Isso, muitas vezes, pode ser quase que uma preguiça de trabalhar essas questões em você mesmo, né? Uma falta de olhar para isso e realmente trabalhar com essas questões. Muitas vezes, nós mulheres colocamos a culpa nos nossos hormônios, né? Ou na tensão pré-menstrual, mas a verdade é que a palavra de Deus, ela não nos dá nenhum escape para que nós possamos viver emocionalmente desequilibradas, né? Ah, põe para fora as suas emoções e tal, porque na verdade você é mulher e hormonalmente não existe isso na palavra de Deus, né? Então, as nossas emoções são algo que nós devemos sim submeter ao senhorio de Deus. E ele tem a capacidade de transformar todas essas coisas. Nós podemos encarar as nossas questões em relação às emoções da mesma forma que Paulo encarou o seu espinho na carne. Porque o que Paulo fez em relação ao seu espinho na carne, né? Ele não foi retirado. Então, ele utilizou o seu espinho para poder experimentar a suficiência de Jesus na sua vida, nessa batalha. Então pode ser que existam emoções na sua vida que você tem elas mais descontroladas, né? Eu não estou falando aqui de questões que podem até mesmo ter implicações médicas. Uma depressão, né? Uma tristeza profunda, ela precisa ser investigada, porque realmente ela pode ter aspectos aí físicos que precisam ser tratados. Mas nós temos outras emoções, ansiedade, nós temos medos, coisas que nós temos que encarar como espinhos na carne. Características nossas, mas em que a nossa batalha para vencê-las nos faz descobrir a suficiência e o poder de Cristo. Nenhuma de nós vai governar as suas emoções de modo a virar um robô, né? Ai, não, eu tenho todas as emoções controladas, eu não sinto nada, eu não, né? Em nenhum momento eu dou uma escorregada, não, eu sou assim certinha, né? Isso ninguém vai ser assim. Deus, ele nos criou de forma a sentirmos o bem e o mal. E além disso, são esses momentos negativos, né? Essas lutas que nós temos em relação à nossa emoção que produzem frutos espirituais. Por exemplo, quando nós pedimos ao Senhor mais paciência, de que forma ele vai trabalhar isso, né? Ele vai trabalhar isso com a nossa ansiedade. E essa luta que nós temos para que as coisas sejam rápidas e que todas as respostas venham rapidamente, é o trabalhar disso na nossa vida que gera o fruto do Espírito, que é a paciência. Então, essas emoções que aparentemente são negativas, que são negativas, né? Elas trabalhadas, elas geram os frutos perfeitos, os frutos do Espírito, os frutos que agradam ao Senhor. A mulher sábia, portanto, ela não desmerece as suas emoções, os seus sentimentos. Antes, ela tira proveito destes sentimentos para submetê-los ao Senhor. Elizabeth Elliot aconselha o seguinte: não tente se fortalecer contra as emoções. Reconheça-as e nomeie-as, se isso ajudar. E então, apresente-as a Deus
para que ele prepare as suas reações. O que é disciplinar as emoções? É, na verdade, treinar as nossas reações frente a elas. Nós podemos ter emoções. Nós podemos ter emoções de tristeza, de ansiedade, de ira, de várias coisas. Mas a questão principal, a disciplina em relação a isso, é qual é a nossa reação frente a essa emoção que brota no nosso coração, né? Esse treinamento das reações é como a sabedoria é vivida e como nos tornamos mulheres caracterizadas como sábias. Então, nós vamos considerar agora 2 tipos de emoções que estão presentes para a gente olhar para isso de uma maneira que nos mostre a questão do controle. Uma delas é a ira. Nós podemos afirmar, um pouco de ira é bom, afinal, Jesus ficou irado quando ele viu o templo lá com aquelas coisas sendo vendidas e tal. Jesus irou-se. Então, a ira não é um problema, né? Até a própria palavra de Deus diz: irai-vos e não pequeis, não se põe o sol sobre a vossa ira. Então, eu acho que isso tudo bem, né? Mas nós temos que lembrar que nós não somos Jesus. E que a autora coloca aqui que um pastor sábio disse para ela uma vez que neste lado da glória, nós nunca experimentaremos uma ira totalmente correta, porque tudo em nós é manchado pelo pecado. Então, a ira, né, traz em si 2 questões importantes para a gente pensar. A primeira coisa que a gente tem que pensar é o que motiva a nossa ira. A discrição do homem o torna longânimo e sua glória é perdoar as injúrias. Provérbios capítulo 19, versículo 11. Na verdade, a maioria da nossa ira, né? A maior parte das vezes que nós ficamos irados é porque nós somos atingidos pessoalmente. Muitas vezes nós somos menosprezados, nós somos desrespeitados, nós não recebemos aquilo que nós acreditávamos que tínhamos o direito, que nos era devido, né? É comum, por exemplo, você ficar muito irado quando você tem um mau atendimento, né? Ou quando alguém entra na sua frente no trânsito, pega a sua vaga do estacionamento, quando você pessoalmente é afligido. Então, essa é uma motivação, é algo que faz assim, vamos dizer, o sangue subir, né? Agora, quantas vezes nós realmente nos iramos, quantas vezes nós nos inflamamos, nós nos indignamos, porque Jesus foi menosprezado, porque Jesus foi desrespeitado ou não recebeu aquilo que lhe era devido. Se a gente for colocar numa balança, né, essas 2 coisas, a gente vai ver que a nossa ira, muito mais tem motivações pessoais daquilo que a gente considera nosso direito, do que realmente uma defesa daquilo que é correto diante de Deus. O pecado, ele não nos indigna tanto, né? A ira, a gente ouve alguém falando alguma coisa absurda sobre Jesus e fica chato eu me posicionar, né? Mas nós temos que lembrar que quando Jesus se irou, ele não se irou porque ele foi atacado pessoalmente, ele não se irou porque colocaram uma coroa de espinhos na sua cabeça ou porque ele foi cuspido. Não foi aí que Jesus demonstrou a sua ira. Ele demonstrou a sua ira no templo, quando ele entendeu que Deus estava sendo desrespeitado, estava sendo desonrado, né? Então, essa é a questão. A gente não deve pegar um versículo bíblico e utilizá-lo como justificativa para um sentimento errado. Não, estou muito irada, eu fiquei irada com meu marido agora porque ele fez isso, fez aquilo. E a Bíblia fala, irai-vos e não pequeis, né? Essa é a questão. Irai-vos e não pequeis. Como é que eu não peco quando eu me iro? Quando eu tenho a motivação correta para minha ira, para minha indignação. E a segunda questão
que também a palavra de Deus vai falar com a gente, é a nossa reação frente à ira. Mesmo uma ira de motivação correta. Será que é correto eu ficar tão irado porque alguém falou contra Jesus que eu pego uma arma e atiro e mato aquela pessoa, né? Qual é a reação que nós devemos realmente ter, a reação apropriada? Provérbios capítulo 14, versículo 29 diz assim: o longânimo é grande em entendimento, mas o de ânimo precipitado exalta a loucura. Aquele que tem uma precipitação aqui no agir, né? O de ânimo, o de emoção precipitada, ele exalta a loucura. Melhor é o longânimo do que o herói de guerra, e o que domina o seu espírito do que o que toma uma cidade. Provérbios 16, 32. Né? Aquele que domina o seu espírito, ele é mais do que o herói, do que o que conquista a cidade. Porque a gente sabe o quanto é difícil dominar aí o espírito. Em Eclesiastes capítulo 7, versículo 9, Salomão vai escrever: não te apresses em irar-te, porque a ira se abriga no íntimo dos insensatos. Guardar a ira, né? Por isso que a palavra de Deus diz pra gente não pôr o sol sobre a nossa ira, não deixar ali ela guardada, corroendo a gente, uma raiva que permanece no coração. Nós não conseguimos parar de pensar naquela situação, naquilo que causou nossa ira. A gente vai de um lado para o outro, a gente vira na cama, né? E fica ali pensando naquilo. Quando a ira chega com facilidade e habita o nosso coração, isso é um sinal da presença da insensatez. Nós não vamos ser mulheres sábias se nós abrigarmos no nosso coração a ira, se a gente deixar ela lá depositada, né? Ficar irada e pecar em lugar de ficar irada sem pecar. É isso que é a diferença quando você guarda essa ira. Controlar nossos sentimentos de raiva pode ser muito difícil, principalmente quando a nossa raiva ela parece ser justa, né? Quando a gente acredita que nós temos a motivação correta, que nós somos realmente desrespeitados. E então, como controlar essa ira? Controlar nossa ira não é algo que fazemos, é algo que nos tornamos. Olha que interessante isso, né? Quando é que eu consigo abrir mão do meu direito? Quando é que eu consigo realmente não ver os meus interesses? Quando eu estou realmente submetida a Cristo, ao senhorio dele. Então, não é que eu controlo a minha ira para eu não explodir, mas ela não chega no meu coração, porque aquilo não faz sentido, né? Não me sinto desrespeitada, o Senhor está cuidando. Então, controle da ira não é algo que nós fazemos, mas é algo que nós nos tornamos. É de fato um fruto da sabedoria. Nós precisamos submeter a nossa vida ao senhorio do Senhor. Sempre isso. É isso que vai guiar os nossos pensamentos e é isso que vai controlar nossas emoções. E um segundo sentimento que nós vamos tratar é a questão da mágoa. A mágoa, ela existe. Ela é parte do ser humano, ela é uma emoção do ser humano. A palavra de Deus em Provérbios 15, versículo 13, diz que o coração alegre aformoseia o rosto, mas com a tristeza do coração o espírito se abate. Mágoa é tristeza do coração, né? É aquele sentimento, realmente, quando alguém nos fere. E porque a mágoa, ela oprime o nosso espírito, é que nós precisamos aprender a lidar com ela de uma maneira bíblica. Nós podemos ver um exemplo da questão da mágoa com o rei Davi. Você talvez conheça a história, né? Que está lá em Samuel, capítulo 18, em que Davi amava demais o seu filho Absalão, mas Absalão se volta contra o pai, reúne um exército para realmente guerrear contra o rei Davi. E Davi
ele tinha toda a possibilidade de acabar com Absalão. Mas o que ele faz? Em Samuel capítulo 18, versículo 5, ele diz: Davi fez o seguinte pedido: tratai com brandura o jovem Absalão por amor de mim. Então, Davi, em 2 Samuel, né, capítulo 18, versículo 5, Davi, ele pede ao seu exército: olha, pega leve com Absalão, né? Por amor de mim, não façam nada contra Absalão. Mas não é isso que acontece. Na batalha, acaba que Absalão morre. E a reação de Davi foi terrível, né? Segundo Samuel, capítulo 19, verso 2 e 3, diz: Então a vitória se tornou, naquele mesmo dia, em luto para todo o povo, porque naquele dia o povo ouvira dizer: o rei está de luto por causa de seu filho. Naquele mesmo dia entrou o povo às furtadelas na cidade, como faz quando foge envergonhado da batalha. Davi, depois da vitória do seu exército sobre o exército de Absalão, quando ele soube que o filho dele tinha morrido, ele entrou em luto, ele rasgou suas vestes, né? E aí, aquele pessoal que tinha lutado por Davi ficou muito arrasado, né? Entraram na cidade ali sem comemorar, como se tivessem feito algo errado. E quando o comandante do exército ficou sabendo disso, que era Joabe, ele chega até Davi e vai falar com Davi. Então Joabe entrou na casa do rei e lhe disse: Hoje envergonhaste a face de todos os teus servos que livraram hoje a tua vida e a vida de teus filhos e de tuas filhas e a vida de tuas mulheres e de tuas concubinas, amando tu os que te aborrecem e aborrecendo aos que te amam, porque hoje dás a entender que nada valem para contigo príncipes e servos, porque entendo agora que se Absalão vivesse e todos nós hoje fôssemos mortos, então estarias contente. Olha que palavra dura dele, né? Não estou entendendo. Acho que se o Absalão tivesse ficado vivo e se o teu exército todinho tivesse morrido, você ia ficar feliz, e não como você está agora, né? E as palavras de Joabe tocaram o sofrimento de Davi. Ele conseguiu se recompor para o bem do seu povo. No entanto, temos em Davi um exemplo de como as emoções elas podem correr soltas, né? Então Davi, ele se deixou levar pelas suas emoções. Ele não pensou que o seu exército tinha guerreado contra ele. A mágoa, a tristeza profunda estavam acima dos seus pensamentos, do que era correto fazer. E muitas vezes isso acontece conosco, né? A palavra de Deus diz para a gente perdoar um irmão, mas a mágoa faz a gente não parar e pensar nisso. A gente prefere ficar lá no pocinho da mágoa, né? Nunca mais vai ser igual, nunca mais. A gente fala tanto do poder de Deus, mas a gente decreta que um relacionamento nunca mais será igual era. Eu mesma, às vezes, já falei isso. É um cristal que se quebra e nunca mais se recompõe, né? Quando você tem uma amizade com alguém, aquela pessoa te fere. Gente, mas isso, na verdade, é desacreditar do poder transformador e restaurador de Cristo. Se você tem um sentimento de mágoa, de tristeza em relação a um irmão, que você tem consciência de que é corpo de Cristo, acredite, o Senhor pode restaurar exatamente como era antes de qualquer coisa que essa pessoa tenha feito a você. Se você acredita no poder de Deus, né, você vai reconhecer isso. Agora, é sem esforço? Não, exige trabalho, exige um desejo, exige de você o pedir ao Espírito Santo de Deus que restaure no seu coração o amor por aquele irmão, né? Ainda que ele não venha a te pedir perdão e não venha a reconhecer isso, mas é você se restaurar.
Porque você dará conta ao nosso Criador, não aquela outra pessoa dará conta sobre você, é você que dará conta. E você dirá para o Senhor os sentimentos que você tem ou não pelos irmãos. Então, o Senhor, Ele é capaz de restaurar relacionamentos, de restaurar casamentos, de restaurar qualquer coisa que Ele queira, né? E nós precisamos estar submetidos a Ele, pedindo ao Senhor, ainda que hoje você esteja magoado e você diga para mim, não, Laís, mas você não está entendendo, eu não quero, eu já perdoei, mas eu quero aquela pessoa lá e eu aqui. Então, isso não é restauração perfeita, né? Porque o corpo de Cristo é estar junto e eu preciso querer estar. Então, Senhor, eu ainda não estou querendo, trabalha o meu coração para eu querer e o Senhor vai restaurar, né? Então, nossas emoções e nossos pensamentos devem estar submetidos ao senhorio de Cristo. Cristo controla os nossos pensamentos e os nossos sentimentos. Bom, nós já vimos os nossos pensamentos, nós já vimos os nossos sentimentos e agora nós vamos ver a questão dos nossos desejos. Todo mundo tem desejo. Você deseja coisas. Você deseja ter um marido, você deseja ter filhos, você deseja ter uma casa, você deseja ter uma geladeira nova, você deseja viajar, né? Talvez você tenha desejos recentes, talvez você tenha desejos mais antigos e que permanecem, mas a verdade é que os nossos desejos, aquilo que nós queremos, tendem a dirigir a nossa vida e principalmente as nossas escolhas. Se eu tenho desejos de possuir coisas, né, eu vou gastar uma grande parte da minha vida buscando ter recursos para conseguir essas coisas. Se eu tenho desejo de conhecimento, eu vou gastar uma grande parte do meu tempo estudando, querendo conhecer. Então, as nossas escolhas, elas são movidas pelos nossos desejos. É a mesma coisa que a gente fala, por exemplo, sobre o tempo. Ah, eu não tenho tempo para fazer tal coisa. Quando nós desejamos realmente alguma coisa, ir a algum lugar, a gente arruma um jeito, a gente coordena as coisas, a gente abre espaço em agenda, a gente faz alguma coisa para realmente conseguir realizar aquilo. Muitas vezes, algo que a gente denomina ali como um desejo, ele tem, na verdade, um desejo por trás dele, que a gente não está expressando. Por exemplo, se nós, eu desejo tanto ter um marido, ter uma família, tal, muitas vezes nós estamos, na verdade, desejando acabar com a nossa solidão, por exemplo, né? Ou, eu desejo fazer faculdade, fazer isso, não é nem pela questão do conhecimento, mas é um desejo meu de autoafirmação, por não me achar valorizada, então eu considerar que títulos e tal vão me valorizar. Então é muito importante a gente olhar realmente para o fundo dos nossos desejos, do porquê que nós estamos desejando aquilo, né? O que está realmente por trás daquele desejo aparente nosso. E nós esperamos sempre que o cristão, seu maior desejo, seja o desejo pelo próprio Deus. Todos os nossos anseios, na verdade, aqui na Terra, tudo que a gente busca, só nos mostra o tempo todo que nós ainda não chegamos em casa, né? Que nós não chegamos na eternidade. E que, portanto, nós buscamos sempre preencher essas coisas. Existe uma insatisfação no ser humano e ele busca preencher isso. Quando nós conhecemos o Senhor Jesus como nosso Salvador, nós preenchemos a nossa vida com Jesus. E passamos, então, claro, a continuar tendo desejo. Não é porque eu aceitei o Senhor Jesus, não é porque eu tenho o Senhor Jesus na minha vida, que eu não desejo mais uma geladeira nova, né? Claro, continuo desejando várias coisas, mas naquilo não está centrada a minha felicidade. Nós não consideramos que aquilo, né, que eu estou desejando de um objeto, de uma coisa aqui da terra, que é aquilo que vai me trazer satisfação plena,
alegria plena. Nós sabemos que a nossa felicidade, nossa alegria está em Cristo. Então, os nossos desejos estão submetidos ao Senhor. Provérbios, como sempre, vai nos falar muito sobre a questão dos desejos. Ele vai dizer em Provérbios capítulo 8, versículo 11: melhor é a sabedoria do que joias, e de tudo que se deseja, nada se pode comparar com ela. Ele vai dizer que o que nós devemos desejar acima de qualquer coisa é sabedoria, porque ela é a nossa riqueza, mais preciosa do que as joias. David Powlison diz: nossos desejos por coisas boas tomam o trono, tornam-se ídolos que substituem o rei. Deus se recusa a atender nossos anseios instintivos, mas nos ordena a sermos dirigidos por outros anseios. Aquilo que Deus ordena, Ele dá o poder para que seja realizado. Deus ordena ao nosso coração desejos. E quando Ele ordena, quando o Espírito Santo de Deus coloca desejos no nosso coração, desejos corretos, o Senhor nos dá a força para realizá-los. Talvez você diga assim: eu desejo tanto ler a Bíblia em um ano, né, com o grupo da igreja. Se realmente for um desejo no seu coração, o Senhor vai te capacitar a fazer isso, né? Quando os nossos desejos estão alinhados com a verdade de Deus, nós podemos estar muito mais confiantes de que Ele vai nos conceder. Provérbios capítulo 10, versículo 24 diz: aquilo que teme o perverso, isso lhe sobrevém, mas o anelo dos justos, Deus o cumpre. O desejo dos justos tende somente para o bem, mas a expectação dos perversos redunda em ira. Provérbios 11, 23. Na verdade, é isso que acontece. O desejo do justo, o justo deseja o quê? Aquilo que é de Deus. E, portanto, ele recebe aquilo que é de Deus. Deus atende o desejo do seu coração, porque é um desejo firmado nas verdades espirituais, né? É um desejo que está centrado em glorificar o nome do Senhor. Agora, o livro de Provérbios, ele também nos fala dos perigos dos nossos maus desejos ou de sermos governados pelos nossos desejos. Provérbios capítulo 19, versículo 2 diz: não é bom proceder sem refletir, e peca quem é precipitado. Então, quando a gente permite, né, que o nosso desejo fale mais alto, que ele nos guie, que a gente não pare para pensar, né, para realmente submeter aquilo à vontade do Senhor, o que vai acontecer? Nós vamos acabar pecando. Então é isso que está aqui em Provérbios capítulo 19, versículo 2. Provérbios também deixa claro que como criaturas caídas, nós teremos desejos pecaminosos ou desejaremos demasiadamente uma coisa boa e há consequências em entregar-se a estes. Provérbios capítulo 21, versículo 25 diz: o preguiçoso morre desejando, porque as suas mãos recusam trabalhar. Às vezes você pode ter um desejo bom, mas se aquele desejo for demasiado na sua vida, né, que acabe pegando realmente todas as suas energias, para você conquistar aquilo, apesar de ser uma coisa boa, ele pode ser destrutivo, porque você não submeteu ao senhorio de Deus. Eu tive já amigos que queriam servir a Deus da maneira que eles achavam que devia ser. Não, porque eu quero ser um pastor, de uma igreja tal. E apesar de terem dons para fazerem outras coisas muito especiais para Deus, eles desejavam aquilo. Por que motivação? Só o coração deles vai saber. Mas aparentemente para nós pode parecer uma coisa boa. Poxa, desejar, né, ser um missionário, ou ser... Mas o que aconteceu? Suas vidas foram destruídas, porque o seu desejo por aquilo era tão grande que eles não souberam lidar com os obstáculos, com as portas fechadas,
com as manifestações de que não era para aquele momento, não era daquela forma, não era daquele jeito que Deus queria. Os conselheiros, né, a Bíblia, as coisas que aconteceram com eles mostravam que não era daquele jeito que Deus queria que as coisas acontecessem. Mas o seu desejo era tão maior que, apesar de ser um bom desejo, acabou destruindo a vida deles. Porque eles se frustraram quando as coisas não aconteceram e acabaram saindo dos caminhos de Deus. Então, nós temos que tomar cuidado com os nossos desejos. Realmente submeter aquilo que nós estamos desejando e querendo fazer, mesmo que seja para Deus, submeter sempre ao tempo e à vontade de Deus. A outra coisa que nós vemos aqui nesse versículo de Provérbios 21, 25, é que o preguiçoso morre desejando. Muitas vezes as pessoas têm só o desejo, mas elas não querem realmente trabalhar para que aquelas coisas se realizem. Eu já vi, por exemplo, pessoas dizendo para mim assim: eu quero prestar um concurso público e entrar num cargo aí para poder ficar de boa, sem trabalhar praticamente, porque todo funcionário público, né, não trabalha e tal. Esse é um desejo correto, né? É um desejo do preguiçoso. Porque o preguiçoso, gente, não é só aquele que fica sentado no sofá sem fazer nada. A preguiça também é quando nós não queremos investir, né, do nosso tempo, das nossas capacidades, investir esforço realmente para conquistar as coisas. Por exemplo, você pode desejar ser um bom cristão. Eu quero ser um bom cristão, eu queria realmente, né, agradar a Deus. Mas você tem preguiça de ler a palavra de Deus, você tem preguiça de estudar, você tem preguiça de... Isso é um preguiçoso. Então, como que você vai conseguir o conhecimento de Deus, né? Ele não vem assim. Não, você tem que ler, você tem que buscar, você tem que ouvir mensagens, você tem que buscar conhecimento de Deus. Você não pode só desejar ser, mas você tem que investir tempo. Então, a preguiça faz a pessoa morrer desejando. Mas aquele que realmente quer as coisas, ele vai correr atrás, né? Capacitado por Deus, mas realmente fazendo a sua parte. O mais importante é que, se desejo for moldado pelo temor do Senhor, ele vai realizar. Salmo 145, 19 diz: Deus acode à vontade dos que o temem, atende-lhes o clamor e os salva. O salmista não apenas sabia disso, mas ele vivia e respirava isso. Quem mais tenho eu no céu? Não há outro em que eu me compraza na terra. Salmo 73, versículo 25. Se nós queremos experimentar a alegria do desejo realizado, este é o caminho. Se nosso desejo é o próprio Deus, temos a garantia em Cristo. E quanto mais experimentamos e conhecemos dele, mais os nossos desejos por coisas menos importantes diminuirão proporcionalmente, pois nada é mais realizador do que Deus em Cristo. Essa é uma realidade. Quanto mais nós desejamos a Deus, quanto mais nós conhecemos a Deus, mais Deus é quem nos satisfaz, menos nós vamos desejar o resto, né? Menos importância essas coisas vão ter. Claro que nós continuamos aqui na terra e continuamos a desejar coisas da terra, mas elas não são o que nos trazem a felicidade. Por isso a gente não se frustra quando não consegue realizar esses desejos da nossa vida. A mulher sábia sabe pensar, sentir e desejar, porque os seus pensamentos são submetidos a Cristo, os seus sentimentos são controlados por Ele e os seus desejos são, acima de tudo, o desejo pela sabedoria que vem de Deus, o desejo firmado em Deus. Então, essa é a atitude da mulher sábia e é isso o que nós devemos perseguir na nossa vida, que realmente nossos pensamentos, sentimentos e desejos estejam todos submetidos ao Senhor e assim nós seremos mulheres sábias. Que Deus abençoe a nossa semana, que ela seja uma semana de vitória,
que as pessoas que estão enfermas possam estar sendo curadas e que toda a nossa vida realmente possa estar entregue às mãos de Deus.